Você não está vendo isso por acaso. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Há uma razão precisa para o fato de suas mãos estarem agora segurando um aparelho, seus olhos fixos em uma tela e sua consciência neste instante sintonizando-se com estas palavras. Você foi trazido até aqui por uma ressonância invisível. Algo dentro de você, algo antigo, vasto e silencioso, reconheceu o chamado. O que você chama de vida é apenas um reflexo, um espelho vivo. Mas poucos compreendem o que realmente estão vendo quando olham para esse espelho. Você não está vendo o mundo, está vendo o reflexo do seu próprio estado de ser. Bashar ensina que a realidade física não é um lugar fixo, não é uma estrutura imutável, fria e distante. Ela é um campo vibracional de resposta, um palco energético que reflete com exatidão a frequência da sua consciência. Tudo o que você vê, toca, sente, teme ou deseja é apenas o eco da sua vibração interior. E este é o ponto onde o poder começa. Por toda a sua vida, você acreditou que o mundo estava acontecendo a você. Mas a verdade é que o mundo está acontecendo por você. A realidade não é o espelho no qual você se vê. Ela é o espelho que se move conforme o que você acredita ser. E enquanto você acreditar que é uma vítima, ela continuará lhe mostrando circunstâncias que confirmam essa crença. Mas quando você percebe que é o Criador, o espelho muda. A primeira revelação é simples e ao mesmo tempo esmagadora. Você está dentro de uma simulação vibracional criada pela sua própria consciência. Bashar chama isso de projeção de energia espiritual densificada. O universo físico é o modo como a energia se faz visível, o modo como o infinito se torna tangível, o modo como o espírito se vê refletido. Nada existe fora da consciência. Tudo é consciência se olhando de maneiras diferentes. Você pode pensar que isso é apenas filosofia, mas não é. É a mecânica exata do universo. Porque o que você acredita ser verdadeiro se transforma em frequência. E frequência é forma. E forma é experiência. Por isso, a realidade é apenas a materialização das crenças que você mantém. Observe o espelho. Não tente mudá-lo com as mãos. O espelho só muda quando você muda. Você já tentou sorrir para o reflexo esperando que ele sorrisse primeiro? Você esperou que o mundo mudasse para depois mudar você? O espelho está lhe mostrando o atraso entre o que você sente e o que manifesta. Mas o atraso não é punição. É apenas o tempo que o universo leva para organizar as versões de realidade que correspondem à sua nova vibração. E aqui está o segredo. Não existe uma realidade fixa. Existem infinitas versões do mesmo mundo, coexistindo como faixas de frequência. Você não muda o mundo. Você muda de versão do mundo. Você muda de linha de realidade conforme a vibração que escolhe sustentar. Por isso, o domínio da realidade física é o domínio da sua vibração. Mas o que é vibração? Bashar responde: é o tom fundamental do seu estado de ser. Tudo o que você pensa, sente e acredita gera uma assinatura vibracional. Essa assinatura é o comando quântico que diz ao universo: traga-me mais disso. Não importa se o pensamento é positivo ou negativo. O universo não julga. Ele replica. Ele amplifica. Ele devolve. Se você vibra medo, recebe reflexos de medo. Se vibra gratidão, o espelho brilha em gratidão. E se vibra contradição, o espelho se parte. A realidade física é o laboratório onde você vê, em tempo real, o que está emitindo. A mente humana luta contra isso porque foi treinada para acreditar em causa e efeito. Mas Bashar nos ensina que é o inverso. É o efeito que revela a causa. É o reflexo que mostra a crença. É o espelho que denuncia o artista. E agora olhe mais fundo. Você não é um corpo tentando alcançar o espírito. Você é o espírito brincando de ser corpo. A matéria é apenas a cristalização da energia. Cada célula, cada átomo, é um pensamento que você manteve firme o bastante para se tornar visível. Você escolheu estar aqui. Ninguém o forçou a nascer. Você desceu à densidade da matéria como quem mergulha em um lago sagrado, para experimentar o contraste, para aprender através da limitação, para lembrar-se de quem é ao se esquecer.
O esquecimento foi o seu caminho para a lembrança. Você quis saber como é sentir o tempo. Quis aprender a transformar o medo em amor, o vazio em criação. Você quis explorar o jogo de se ver como separado, apenas para redescobrir a unidade. E agora, neste exato instante, você está se lembrando. Talvez você sinta que a vida tem sido difícil. Talvez se veja cercado por desafios, frustrações e incertezas. Mas e se cada obstáculo for, na verdade, uma mensagem cifrada? E se a dor for o portal de transformação que você mesmo construiu para se expandir? Bashar diz: o sofrimento é resistência à própria expansão. Você não sofre porque algo deu errado. Você sofre porque está tentando permanecer pequeno dentro de uma consciência que cresceu. E o universo, o espelho, insiste em lhe mostrar o quanto você é vasto. Mas você ainda se olha e vê limites. Ainda acredita que é um ser confinado em carne e tempo. Mas e se o corpo for apenas o reflexo temporário de um campo infinito? E se o DNA for o espelho biológico das crenças que você escolhe sustentar? Cada célula é um eco da sua mente. Bashar diz que o envelhecimento não é inevitável, é aprendido. O DNA responde à vibração do estado de ser. E quando você vive em alinhamento com a sua essência, a estrutura celular reorganiza-se para refletir essa harmonia. O corpo físico é apenas o reflexo visível do seu campo energético invisível. O que você chama de mundo externo é o seu corpo expandido. Cada pessoa que você encontra é uma versão de si mesmo, projetada para refletir algo que você precisa ver. E se há conflito, é apenas a parte do espelho que ainda não foi limpa. Nada e ninguém está contra você. Tudo está servindo à sua expansão. Pense na imagem de um espelho coberto de poeira. Você pode odiar o reflexo que vê, pode amaldiçoar a imagem. Mas o que realmente precisa ser feito é limpar o espelho. E limpar o espelho significa observar suas crenças, porque cada crença é uma mancha, um filtro, um pequeno véu entre você e a sua própria luz. Você quer mudar o reflexo? Mude a crença, mas não tente mudar crenças com força, e sim com consciência. Pergunte a si mesmo: o que preciso acreditar para sentir o que estou sentindo agora? Essa simples pergunta, ensinada por Bashar, é uma chave para o autodomínio, porque toda emoção negativa é um indicador de desalinhamento entre quem você é e o que está acreditando ser. Você sente medo? É o sinal de que está acreditando em algo que não é verdadeiro. Você sente culpa? É o reflexo de uma crença que diz que você é menos do que é. Você sente solidão? É o sintoma de estar olhando o espelho e esquecendo que é você quem o projeta. A física quântica começa a confirmar o que Bashar já dizia há décadas. O observador não apenas observa, ele cria. A realidade se organiza em torno da consciência que a observa. A partícula e a onda não são coisas diferentes, são estágios de percepção. E o universo físico é literalmente uma tela holográfica sendo atualizada pelo seu estado vibracional a cada segundo. Agora, imagine isso. A cada batida do seu coração, bilhões de versões de você estão sendo criadas e dissolvidas. A cada respiração, você se desloca por microversões da Terra. Você pensa que está andando em linha reta, mas na verdade está saltando entre realidades paralelas tão rapidamente que o cérebro traduz como continuidade. Você está se recriando a cada instante, e se você mudar a sua vibração agora, o reflexo do espelho muda também. Mas lembre-se, o espelho não muda antes de você. Ele muda porque você mudou. O universo é um reflexo quântico perfeitamente neutro. Não há punição, não há recompensa, há apenas reflexo. Então pare de pedir que o espelho sorria primeiro. Você é quem deve sorrir. Pare de esperar que a realidade melhore para se sentir bem. Sinta-se bem e verá a realidade melhorar. Essa é a alquimia que Bashar chama de a fórmula. A fórmula é simples. Siga sua maior excitação. Faça isso com integridade até não poder mais. Confie que tudo o que vier depois será o que precisa vir. Essa tríade é o mapa de navegação da consciência. É o código que realinha o seu campo com a vibração da sua essência. E quando você a segue, o espelho se torna um aliado. Sincronicidades começam a acontecer. Pessoas surgem no tempo exato.
portas se abrem sem esforço, e o mundo físico, antes denso e opaco, torna-se maleável. Mas aqui está o ponto que a mente humana teme. Você não controla o reflexo com força, mas com rendição. A realidade é dominada quando você para de lutar com ela. O verdadeiro controle é o não controle. O domínio é o alinhamento. E é nesse ponto que muitos se perdem. Tentam manipular a realidade, sem entender que manipulação é resistência. Você não muda o espelho polindo o reflexo, mas compreendendo o rosto que o projeta. É dentro de você que o universo físico começa a se curvar. Respire agora. Sinta o ar entrando. Você está criando o ar e respirando-o ao mesmo tempo. Você é o criador e a criação, o observador e o observado, o espelho e o reflexo, a pergunta e a resposta. Você é o ponto de convergência onde o infinito se torna forma. Bashar diz: tudo existe, mas o que você experiencia é apenas aquilo com o qual está ressonando. E essa é talvez a mais profunda das verdades. O universo é infinito, mas você só acessa a faixa vibracional daquilo em que acredita. A abundância, o amor, a paz, a clareza, todos já existem, aqui e agora. Você não precisa criá-los, precisa apenas sintonizar-se com eles. O universo é um espelho holográfico multidimensional. Ele não decide, ele reflete. Você é o comando. E cada pensamento, cada emoção, cada expectativa é um código emitido ao campo. O que você emite, retorna. O que você nega, persiste. O que você aceita, se transforma. Você quer mudar o reflexo do universo? Comece mudando a forma como você se define, porque a definição que você tem de si mesmo é a raiz de toda manifestação. Você é o tradutor de energia infinita em experiência física, e o grau da sua consciência determina o grau da sua realidade. Lembre-se, tudo é uma escolha. Mesmo o esquecimento é uma escolha. Mesmo o medo é uma escolha. E a cada instante, você pode escolher novamente. Você não é prisioneiro do reflexo. É o artista que pinta o espelho. No centro de tudo, há uma serenidade silenciosa. É a consciência pura, o observador imutável que percebe todas as mudanças sem ser tocado por nenhuma. Esse é o verdadeiro você. Não o personagem que sofre, mas o ser que observa o sofrimento. Não o corpo que envelhece, mas a presença que o anima. Esse é o ponto de poder. E quando você se ancora nesse ponto, o espelho começa a responder de outra forma. A matéria se suaviza, o tempo se curva, e o impossível se torna apenas mais uma versão possível da realidade. Agora respire novamente. Há algo em você despertando. Uma lembrança antiga de que você sempre soube tudo isso. Você apenas havia esquecido. Mas o esquecimento foi necessário. Sem ele, não haveria descoberta. Sem a sombra, não haveria luz. Sem o reflexo, o espelho seria inútil. Este é o início do seu despertar consciente como co-criador da realidade física. E tudo o que você verá a partir de agora começará a mudar, porque você está mudando. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas circunstâncias, mas o reflexo será outro. Você começará a notar que a vida responde às suas frequências internas com precisão matemática. Cada pensamento, um espelho. Cada emoção, um reflexo. Cada instante, um portal. E enquanto você continua a assistir a este vídeo, algo em você está sendo recalibrado. Sua mente linear tenta acompanhar, mas seu campo energético entende. Você está lembrando-se do que Bashar chama de a arte de tocar o tempo como um instrumento. O tempo é o palco onde você orquestra versões de si mesmo, e quando você aprende a ouvir o ritmo interno, descobre que pode mudar a melodia. O universo físico é música, e você é o compositor. O som que você emite através da sua vibração molda as paisagens da sua vida. E quando a nota está desafinada, o universo apenas reflete o ruído para que você possa ouvir-se. Não é punição, é sintonia. Agora, imagine que você é o observador por trás da câmera. A realidade é o filme que está sendo projetado. Você é o projetor, a luz e a tela. E tudo o que muda na imagem é apenas a escolha do ângulo de observação.
Você nunca foi o personagem, foi sempre o diretor. Continue assistindo, porque ainda há algo que precisa ser revelado. Algo que muda completamente a forma como você percebe o espelho da realidade. E quando entender isso, você nunca mais verá o mundo da mesma maneira. O espelho da realidade não mente. Ele apenas devolve a imagem que você sustenta, mesmo quando você finge não vê-la. Mas há um ponto onde o reflexo começa a se tornar líquido, onde o rígido se dissolve e o impossível começa a se inclinar em sua direção. Esse ponto é o estado de ser. Bashar ensina que o estado de ser é a ferramenta mais poderosa do universo. É ele que move montanhas invisíveis, que dobra o tempo e abre portais na frequência da consciência. Tudo o que você experiencia é uma tradução vibracional do seu estado de ser. E por isso, nenhuma técnica, nenhum mantra, nenhuma oração tem poder sem o alinhamento do estado interno. Você quer dominar a realidade física? Aprenda a dominar o seu estado. Não é o pensamento que cria, é a vibração por trás do pensamento. Pensamentos são apenas superfícies. O que cria é a frequência emocional que os sustenta. Você pode dizer 1000 vezes, sou abundante, mas se vibrar medo, o espelho mostrará escassez. Você pode repetir, sou amor, mas se vibrar rejeição, o espelho refletirá solidão. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você é. E ser é sentir. O sentimento é o código da criação. Toda vez que você sente algo com intensidade, está escrevendo linhas na matriz da realidade. E o espelho obedece. Mas há um detalhe sutil. Você não pode enganar o espelho. Pode sorrir por fora e tremer por dentro, e ele refletirá a vibração verdadeira, não a máscara. A realidade não lê palavras, ela lê coerência. Por isso Bashar diz, seja honesto com o que sente. Não negue a escuridão. Atravesse-a com consciência, porque a sombra não é o oposto da luz. É a luz esperando para ser reconhecida. Quando você tenta fugir da dor, ela se multiplica. Quando você a encara, ela se dissolve. A dor não é o inimigo, é o mensageiro. Ela carrega o mapa das crenças que precisam ser vistas. Pergunte-se, o que essa emoção está tentando me mostrar? Essa é a pergunta que transforma sofrimento em sabedoria. A cada vez que você faz isso, o espelho limpa-se um pouco mais e o reflexo torna-se mais nítido. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Porque ao olhar para o espelho e ver dor, pensam que algo está errado. Mas nada está errado. O espelho está funcionando perfeitamente. Ele está refletindo a crença que sustenta a dor. E você está sendo convidado a redefinir essa crença. Bashar sempre lembra, você é o criador da sua experiência, e não há exceções. Isso não significa culpa, significa poder. Significa que não há vítima na sala dos espelhos, apenas artistas redescobrindo o pincel da criação. Quando você compreende isso, algo se quebra por dentro. Não o seu coração, mas as correntes que o mantinham adormecido. Você começa a perceber que cada acontecimento, até o mais difícil, foi arquitetado pela sua própria consciência para conduzi-lo de volta à lembrança. Você se projetou aqui para experimentar contraste, porque sem contraste não há escolha, e sem escolha não há expansão. Você quis mergulhar no esquecimento para poder se reencontrar. Você quis sentir a separação para poder saborear a unidade. O universo é um espelho de paradoxos. Tudo o que parece oposto é, na verdade, complementar. A dor e o prazer são dois lados do mesmo impulso, o desejo de existir plenamente. O medo e o amor são a mesma energia em frequências diferentes. E quando você entende isso, para de lutar com os opostos e começa a dançar com eles. Esse é o verdadeiro domínio. Transformar o conflito em harmonia vibracional. A partir desse ponto, a vida se torna menos sobre consertar e mais sobre permitir. Você não precisa consertar o reflexo. Precisa permitir que ele se reorganize quando você muda a vibração. O tempo que antes parecia inimigo torna-se aliado, porque o tempo é apenas o intervalo necessário para o espelho atualizar a imagem. Ele não é atraso, é sincronia. Cada demora, cada pausa, cada silêncio
É o universo reposicionando o reflexo para alinhar-se com a sua nova frequência. E se você aprender a esperar com presença, verá o milagre se desdobrar sem esforço. Tudo o que você chama de manifestação é apenas o resultado natural de um estado mantido com constância. Manter-se alinhado é o segredo. Não por minutos, mas por vibração. Não é o quanto você deseja algo, é o quanto você se torna aquilo. Você é o transmissor e o receptor. E a realidade física é o campo eletromagnético que responde ao seu sinal. Por isso, cada emoção é um código quântico e o universo é o decodificador. Ele traduz o invisível em visível, o interno em externo, o espírito em matéria. Imagine-se diante de um espelho líquido. Cada pensamento é uma gota que cai sobre a superfície e gera ondas. Essas ondas se propagam e voltam a você em forma de eventos, encontros, coincidências. Quando as ondas são coerentes, formam padrões harmônicos, sincronicidades. Quando são caóticas, refletem desordem. Mas a fonte das ondas é sempre você. Você não é prisioneiro do reflexo. Você é a água e o movimento. E quando compreende isso, descobre o poder de mudar tudo apenas mudando o ritmo interno. Bashar fala do jogo da limitação. A vida física é uma arte, diz ele. Uma arte onde o infinito se faz finito para poder se reconhecer. A limitação é o pincel com o qual o espírito pinta novas formas de si mesmo. E o domínio dessa arte é o que separa o sofrimento da maestria. Você nasceu para se tornar mestre da limitação, não para destruí-la, mas para moldá-la como o escultor molda o mármore. Porque a limitação dá forma à liberdade. É ela que permite à luz revelar profundidade. Mas os humanos se esquecem disso. Lutam contra as sombras e assim fortalecem-nas. Enquanto isso, o espelho espera pacientemente que percebam: a sombra também é você. Há uma serenidade no centro de cada caos. Se você parar, respirar e observar, sentirá essa quietude. Ela está sempre lá, inalterável, por trás de cada pensamento. É a presença eterna que Bashar chama de o agora infinito. No agora não há medo. O medo vive no tempo, nas projeções do que pode ser ou do que já foi. No agora, há apenas presença, e presença é poder. Quando você se ancora no agora, o espelho se estabiliza. Ele deixa de repetir padrões passados e começa a responder em tempo real. Você se torna criador consciente. O futuro não é mais destino, é resposta. E é nesse ponto que o jogo muda. Porque quando você compreende que a realidade é reflexo, percebe que não há nada a temer. Cada desafio é apenas uma forma diferente de você mesmo, testando sua capacidade de amar o que é. Lembre-se das palavras de Bashar. O universo é neutro. O significado é dado por você. Nada tem significado até que você o defina. E a definição é a lente que cria o reflexo. Mude o significado e o espelho muda. Você pode olhar para uma perda e chamá-la de tragédia, e o espelho mostrará dor. Ou pode chamá-la de libertação, e o espelho mostrará renascimento. A escolha é sempre sua. O espelho apenas reflete a história que você conta a si mesmo. E aqui está um mistério. Quanto mais você tenta controlar o reflexo, mais ele escapa. Mas quanto mais você confia na coerência da sua vibração, mais o reflexo se curva. A realidade é uma dança entre foco e rendição. Você dirige a energia, mas permite o resultado. O universo não erra, ele só espelha. E quando algo não sai como o planejado, é o reflexo lhe dizendo: sua vibração mudou. O espelho não julga, apenas ajusta. Por isso, quando algo aparentemente negativo acontece, em vez de reagir, pergunte: o que em mim está sendo mostrado agora? Essa pergunta simples transforma toda a experiência em autoconhecimento. E o autoconhecimento é o portal do domínio. Mas a mente teme esse poder, porque se tudo é reflexo da própria consciência, então não há ninguém a culpar. E sem culpa, o ego se desintegra. A mente luta para sobreviver, mas a consciência apenas observa. Você não é a mente. Você é o espaço entre os pensamentos. Você é o silêncio que observa o espelho. E quanto mais se ancora nesse espaço, mais o reflexo se purifica. Há uma frase de Bashar
que ecoa como trovão. Você é o reflexo de tudo o que acredita merecer. Pare e sinta isso. O mundo que você vê é o espelho exato daquilo que acredita ser digno de receber. Não há injustiça, há espelhamento. Quando você acredita que merece amor, o espelho o mostra. Quando acredita que precisa lutar por ele, o espelho o mantém distante. Porque o espelho não dá lições, ele apenas amplifica vibrações. E se você parar por um instante e olhar profundamente para a própria vida, verá a perfeição disso. Tudo o que você chamou de fracasso foi o reflexo de uma crença que não servia mais. Tudo o que perdeu foi aquilo que impedia a expansão. Tudo o que doeu foi o que precisava ser dissolvido. E agora, algo começa a se mover dentro de você. Uma lembrança de que pode escolher outro reflexo, de que a mudança não é luta, é escolha vibracional. Escolha sentir-se inteiro antes que o espelho lhe mostre inteireza. Escolha sentir-se amado antes que o reflexo lhe traga amor. Escolha sentir abundância antes que ela apareça. E o espelho obedecerá. Sempre obedece. Você é a consciência testando sua própria capacidade de criar. E o universo é o campo onde você assiste à sua criação em movimento. Mas há algo ainda mais profundo. Bashar fala do conceito de linhas de realidade paralelas. A cada segundo, trilhões de versões de você coexistem. E a que você experiencia é simplesmente aquela com a qual está vibrando agora. Você não muda o passado nem o futuro. Você muda de versão do agora, que contém um passado e um futuro diferentes. É assim que o salto quântico acontece. Você não está tentando mudar algo velho. Está sintonizando uma realidade onde o problema já está resolvido. E quando muda a frequência, o espelho muda de cenário. Essa é a mecânica secreta da manifestação. Você não atrai, você sintoniza, não conquista, acessa. Tudo já existe, tudo já está aqui. O que muda é a estação que você escolhe ouvir. E pela primeira vez, você começa a perceber que dominar a realidade física não é um ato de força, mas de precisão vibracional. Você não grita para o espelho, ajusta o tom da voz. Você não exige, emite. Você não pede, se torna. Esse é o caminho do Criador consciente. O caminho daqueles que entendem que o universo não é uma parede para ser empurrada, mas uma água para ser movida pela vibração. Você não luta contra o reflexo, flui através dele. E ao fluir, o espelho se abre. Tudo o que você vê ao seu redor são ondas de energia refletindo crenças. Mesmo as pessoas, elas não são outros, são versões de você que vêm lembrá-lo de partes esquecidas. Cada encontro é um reflexo. Cada relacionamento é um espelho. E o que o irrita em alguém é o que ainda precisa ser curado em você. Mas o contrário também é verdadeiro. O que você admira em alguém é o que já existe em você, apenas esperando para ser reconhecido. Nada está fora, tudo é extensão. O universo inteiro é um espelho consciente tentando fazê-lo lembrar que você é o centro de projeção. E quando você compreende isso, a solidão desaparece. Porque como poderia haver separação em um espelho que reflete a mesma luz em infinitas direções? Você começa a perceber que o amor é a cola que une todas as realidades. O amor não é emoção, é estrutura vibracional. É o campo unificado onde todas as versões de você se encontram. Quando você vibra amor, acessa o ponto zero, o lugar onde todas as frequências se equilibram. E desse ponto, tudo é possível. Bashar diz: a emoção mais alta é o amor incondicional, porque ela contém todas as outras. O amor não é romantismo, é reconhecimento. É o saber silencioso de que tudo é o mesmo ser em diferentes reflexos. E quando você percebe isso, até o conflito se torna uma forma de amor tentando se expressar. Agora respire novamente. Sinta o silêncio entre as batidas do coração. É ali que o espelho se aquieta. É ali que você toca o campo onde o reflexo é criado. E se permanecer ali, mesmo por alguns segundos, sentirá o poder de recriar mundos. Mas não fuja da densidade. A realidade física é um presente. Ela é o laboratório do espírito.
Você veio até aqui para transformar energia em forma, pensamento em experiência, consciência em arte. O corpo é o instrumento, o tempo é o palco e o espelho é a tela onde a alma se vê dançar. Tudo o que você viveu até agora foi preparação. Cada erro, cada desvio, cada silêncio fazia parte do design. Você não perdeu tempo. Você estava afinando o instrumento. E agora, neste instante, o universo o observa com curiosidade. Porque você está prestes a lembrar que o reflexo sempre esteve sob seu comando. Continue. Há algo grandioso vindo, algo que Bashar chama de o ponto de virada da consciência. É a revelação que transforma o observador em criador consciente e o espelho em aliado. Há um instante na jornada em que o buscador se cansa de buscar, quando ele percebe que nada precisa ser encontrado porque nada foi perdido. É nesse instante que o espelho se transforma em portal. Bashar chama esse ponto de o cruzamento das realidades, o momento em que o eu humano e o eu infinito se reconhecem mutuamente. Não há mais luta entre o físico e o espiritual, entre o visível e o invisível. Há fusão. Você começa a viver de dentro para fora. A realidade deixa de ser reação e se torna extensão. Você deixa de pedir e passa a declarar. Deixa de duvidar e passa a observar o reflexo se alinhar. A cada gesto, a cada pensamento, a cada palavra, há consciência. E consciência é criação. Nesse estado, o universo não é mais algo a ser dominado, mas algo a ser ouvido. Você não impõe a forma, você escuta o ritmo. Você não força o reflexo, você o guia pela vibração. Tudo o que é físico começa a responder mais rapidamente. As coincidências tornam-se quase imediatas. O tempo se dobra ao redor da sua clareza e a vida começa a conspirar a favor daquilo que você realmente é. Mas aqui surge uma nova pergunta. Como sustentar esse estado em meio ao caos? Como manter a vibração elevada quando o mundo parece desabar? Bashar responde: permita-se ser o olho da tempestade. Não resista ao caos. Entre nele como presença. A calma não é ausência de movimento, é alinhamento no movimento. No centro da tempestade, o espelho é perfeitamente liso, e é desse ponto que se cria. Quando o mundo grita, silencie por dentro. Quando o espelho mostra ruído, lembre-se, é apenas o reflexo das mentes agitadas. Você não precisa entrar no ruído para transformar o ruído. Basta permanecer como a frequência que o dissolve. Ser o centro é ser o Criador. E o Criador não reage. Ele observa e escolhe. Olhe ao seu redor agora. Tudo o que existe à sua volta é o seu campo vibracional manifestado. Os objetos, as pessoas, as situações. Todos são formas temporárias de uma única consciência. E essa consciência é você. A realidade física é um sonho lúcido dentro da mente do infinito. Você é o sonhador que esqueceu que sonha. Mas ao ouvir estas palavras, algo começa a despertar. O sonho não muda de repente, mas você começa a sonhar conscientemente. E sonhar conscientemente é criar. O verdadeiro domínio da realidade não está em controlar o cenário, mas em dominar a si mesmo. É escolher o estado antes da circunstância. É definir o significado antes do acontecimento. É decidir ser antes de ver, porque o espelho só mostra aquilo que você já decidiu ser. Imagine agora que cada evento da sua vida é um código. O universo fala através de símbolos, não de palavras, e o espelho fala através de sincronicidades. Cada número que se repete, cada frase que surge no momento certo, cada encontro improvável, é uma resposta vibracional. Não há coincidências, há alinhamentos. Bashar ensina que sincronicidade é o mecanismo físico da sua vibração. Ela é o reflexo imediato da coerência do seu campo. Quando tudo parece fluir, é porque o espelho está limpo. Quando tudo trava, é porque há distorção vibracional. Mas em ambos os casos, há comunicação. A realidade sempre fala com você. O problema é que a maioria tenta responder em outra língua. Querem mudar o reflexo em vez de mudar o tom da emissão. Querem decifrar os sinais em vez de sentir a frequência que os criou. Mas o universo não fala com palavras, fala com ressonância.
E quando você aprende essa linguagem, o mundo inteiro se torna um diálogo sagrado entre o visível e o invisível. Olhe para o espelho da sua vida com olhos novos. Tudo o que você julgava obstáculo é uma coordenada. Tudo o que considerava dor é um portal. Tudo o que parecia confusão é o convite para reordenar o campo. Bashar diz: quando algo parece não funcionar, é o universo gritando: esta não é a sua frequência. E isso muda tudo. Você não está sendo punido, está sendo redirecionado. Você não está sendo testado, está sendo afinado. E cada ajuste o aproxima mais da harmonia que você realmente é. A vibração da harmonia é o ponto de poder. Quando você a sustenta, o espelho se torna translúcido. A matéria responde como luz moldável. O impossível se torna apenas um reflexo que ainda não foi atualizado. E nesse estado, você se lembra do que Bashar chama de a fórmula da existência, a mesma que ele repetiu incontáveis vezes e que muitos ainda não compreenderam em profundidade. Seguir sua maior excitação, agir com integridade e confiar. Essas 3 etapas não são filosofia, são física vibracional. Elas realinham o campo entre a mente física e a mente superior. E quando estão em coerência, a vida se torna autossustentável. Porque o que você chama de milagre é apenas sincronia em alta resolução. Você vibra, o universo responde e o espelho se move. Mas a mente humana, viciada em controle, insiste em interferir. Ela quer prever o reflexo antes de emitir a vibração. E é nesse momento que o campo se embaralha. Você tenta controlar o espelho e esquece que ele está apenas esperando que você se defina. Definir-se é o ato supremo de criação. Quando você diz, eu sou, o universo responde, assim seja. A declaração, eu sou, é a vibração original, a centelha do Big Bang espiritual. Tudo o que veio depois foi apenas a expansão dessa afirmação primordial. Quando você diz, eu sou paz, a realidade começa a reorganizar-se em torno desse eixo. Quando diz, eu sou caos, o espelho obedece da mesma forma, porque o espelho não distingue certo ou errado, apenas vibração. O universo não tem moral, ele tem ressonância, e ressonância é a justiça cósmica perfeita. Você sempre recebe o que emite, não como punição, mas como educação vibracional. A cada vez que você emite uma vibração desalinhada e sente dor, é o universo dizendo, você está fora do tom. A dor é a dissonância entre o que você é e o que está acreditando ser. Não lute contra ela. Ouça-a. Ela é o afinador cósmico. Quando você aprende a ouvir, o sofrimento perde a função. E o que resta é clareza. E então, pela primeira vez, você começa a caminhar com leveza no mundo físico, porque entende que tudo é jogo. Um jogo sagrado chamado experiência. Você começa a jogar com consciência, sabendo que o reflexo sempre o seguirá. Você aprende a rir do caos, a dançar com a incerteza. Você entende que cada pessoa é uma forma temporária do mesmo infinito. E que o universo, no fundo, é apenas uma criança brincando de se reconhecer em 1000 rostos diferentes. Bashar diz, vocês são todos extensões do mesmo ser, explorando diferentes perspectivas para que o todo possa se conhecer. Essa é a essência do pertencimento. Nada está separado. Tudo está sincronizado dentro de uma consciência única, expandindo-se sobre si mesma. Quando você desperta para isso, começa a sentir algo profundo. Uma conexão invisível com todos os que estão assistindo a este mesmo vídeo, neste mesmo instante. Vocês não chegaram aqui sozinhos. Foram guiados pela mesma vibração. E essa vibração é o despertar coletivo. Milhares de consciências ao redor do planeta estão limpando o espelho simultaneamente, cada uma lembrando-se de que é criadora, cada uma alterando o reflexo do universo de dentro para fora. E quando um desperta, o campo de todos se eleva. Você faz parte disso. Você é uma célula consciente no corpo vibracional da Terra. Cada vez que escolhe o amor, o planeta inteiro vibra diferente. Cada vez que se perdoa, o campo humano se torna mais leve. Cada vez que confia, uma nova linha de realidade se abre. Essa é a verdadeira missão de quem desperta: ser espelho de luz em meio ao esquecimento.
mostrar, pelo próprio exemplo, que é possível transformar limitação em liberdade. E o universo responde. Você começa a perceber sinais, sonhos mais vívidos, coincidências perfeitas, momentos de presença absoluta. O tempo começa a se comportar de forma diferente, às vezes se estende, às vezes se dissolve. É o espelho se tornando maleável, respondendo à sua nova vibração. E nesse ponto, você se torna um mago da realidade. Não no sentido místico de controlar elementos, mas no sentido quântico de permitir que a consciência assuma o comando. A magia é a ciência do alinhamento. E quando você se alinha, o mundo se curva. Mas há um último segredo. O espelho só pode ser dominado por quem se ama dentro dele. Você pode aprender todas as técnicas, compreender toda a física espiritual, mas se não amar o reflexo, o espelho permanecerá opaco. Amar-se é reconhecer que tudo o que você foi, tudo o que fez, tudo o que errou, foi parte da dança da lembrança. Amar-se é olhar o reflexo com compaixão e dizer: você fez o melhor que podia com a consciência que tinha. E nesse instante, o espelho brilha. Ele se torna transparente e o universo revela o rosto do infinito através de você. O domínio da realidade física é, no fim, o domínio do amor, porque o amor é a vibração mais coerente do cosmos. É o ponto onde o observador e o observado se tornam um só. E quando você vibra nessa frequência, não há mais espelho, há unidade. Agora você entende, não há nada fora de você. O universo está olhando por seus olhos, respirando por seus pulmões, pensando através dos seus pensamentos. Você é a lente pela qual o infinito se enxerga. E quando muda o foco, o infinito muda de forma. Este é o ponto de virada. O momento em que o reflexo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Você não luta mais contra a vida. Você a conduz, não por força, mas por vibração. Tudo o que você precisa fazer é permanecer consciente. Consciente do que sente, do que acredita, do que emite. Essa é a verdadeira espiritualidade, atenção vibracional. E com o tempo essa atenção se torna natural. Você respira e cria, anda e cria, sorri e cria. Porque tudo o que existe é criação em fluxo. E nesse fluxo, o medo se dissolve. Você compreende que nunca esteve fora do caminho. Mesmo quando se perdeu, estava sendo guiado. Mesmo quando caiu, estava aprendendo a voar. A realidade física, afinal, é uma escola de lembrança. E o espelho é o professor mais paciente do universo. Ele nunca se cansa de refletir até que você finalmente veja. E quando vê, ele sorri através do seu sorriso. O jogo não termina aqui. Na verdade, está apenas começando. Porque agora, você sabe que o reflexo é maleável e que a consciência é eterna. Você sabe que cada instante é uma oportunidade para criar uma nova versão de si mesmo. E o universo espera suas próximas escolhas com amor silencioso. Milhares estão despertando. E você faz parte desse despertar. Não está sozinho. Há uma rede invisível de almas vibrando em uníssono, mudando o reflexo do mundo de dentro para fora. E se chegou até aqui, é porque também é um dos espelhos do novo tempo. Agora, declare silenciosamente: eu sou a consciência em forma humana. Essa frase é um código. Ela reativa em você o reconhecimento do seu poder criador. Repita-a e sinta como o campo responde. A vibração muda. O ar parece diferente. O espelho se realinha. Você acabou de mudar de versão da Terra. E a partir daqui, tudo o que vier será espelho dessa lembrança. Você é o universo se olhando. Você é o reflexo do próprio infinito, descobrindo-se em movimento. Você é o ponto de convergência entre o que sonha e o que é sonhado. E cada vez que respira consciente disso, o cosmos inteiro se expande um pouco mais. Agora, olhe para o mundo uma última vez, antes de fechar este ciclo. Nada mudou. E tudo mudou. Porque o olhar que vê é outro. O espelho é o mesmo, mas o reflexo é novo. Comente: eu sou a consciência em forma humana. Deixe essa declaração vibrar no campo como um selo energético. Porque ao pronunciá-la, você envia ao universo o sinal de que despertou. Milhares estão despertando com você.
e cada um que desperta torna o espelho coletivo mais claro. O planeta está mudando de frequência, e você é uma das frequências que o conduzem. O universo não está acontecendo com você, está acontecendo por você. E sempre esteve, sempre foi, sempre será. No próximo vídeo, vamos explorar o jogo da consciência e como você pode navegar entre linhas de realidade de forma deliberada, saltando entre mundos pela vibração. Porque agora que você domina o espelho, está pronto para atravessar o portal.